Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Indrius Philip, analista político, colunista do blog e do canal Leigo Politizado. Boa noite, Arlindo. Sempre é um prazer estar com você aqui, meu amigo. Tudo Boa bem? noite, Indras. Primeiro, eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado mais uma vez o convite para a gente conversar. Tudo bem, é sempre uma honra para mim estar nesse programa. Eu sempre faço questão de onde eu passo, sempre que sou chamado para falar dentro da seara política, de citar o Cipuada, que hoje é uma referência dentro da nossa cidade, não só aí desse resgate da cultura nordestina, mas também dessa questão da informatização e também de trazer a informação da política local, que é muito importante para a construção da criticidade de cada um de nós, né? Ô, Indras, primeiro, claro, o agradecimento, mas também eu quero te parabenizar pela Semana Teológica na Igreja Batista, em Itibiri. Só me faz um pouco do apanhado do que foi essa Semana Teológica. Muito obrigado, meu querido. Falando em linhas gerais, foi uma promoção de um evento para trazer, em uma linguagem simples e didática, alguns temas teológicos que muitas vezes ficam apenas na seara da academia. E aí a gente sempre convida doutores e mestres da área de teologia, de diferentes denominações, para eles trazerem um pouco desse conhecimento, falarem da importância da teologia, discutirem alguns pontos especiais da teologia e, dessa maneira, promover esse conhecimento teológico e esse arcabouço para que cada membro da igreja ou da comunidade geral veja a influência da teologia na vida e na sociedade e no cotidiano, né, principalmente. Então, foge dar mais aquela seara eclesiástica de igreja e a pessoa vê justamente a prática do que é aquilo no seu dia a dia. Ô, Indras, eu vi basta a presença de pessoas jovens. Isso foi pensado? Foi proposital, né? A proposta desse ano foi justamente trazer um resgate desses novos nomes que têm surgido no cenário paraibano e também da especial também foi proposital o convite de várias mulheres, até para trazer esse estímulo que por muito tempo, e você bem versado na área histórica conhece isso aí, foi um campo muito dominado apenas por homens, né? Era uma coisa muito segregada a homens e principalmente a clérigos. Hoje não, eu, você, qualquer um tem esse acesso, por isso que o tema geral foi Somos Todos Teólogos, que é justamente para fazer essa provocação, de que cada pessoa, ela tendo um contato com o conhecimento teológico, ela é capaz de desenvolver, de estudar e de ter acesso a qualquer coisa que a Escritura Sagrada possa promover. Agora vamos para os moídos da política? Vamos lá, tem muitos aí, né? Ô, Iris, mas já faz um tempinho, mas eu queria começar a nossa conversa com, com aquele encontro do vereador Naeto Graciano com o Panta, o prefeito do qual ele faz oposição, e ele faz um pôster tecendo loas a seu opositor. Como é que você viu essa postagem? Olha só, foi até bom a gente conversar agora, né? Depois que a poeira baixou e de tudo, né? Eu entendo até mesmo qual foi a perspectiva dele, né? Como qualquer político, ele quer ter um trânsito livre, ele quer fazer uma prática de uma boa política. Obviamente foi justamente esse intuito proposital, acredito que inicialmente seria isso. Claro que quando ele se propôs a fazer isso, automaticamente gerou todo aquele burburinho paralelo, né? Boatos de favorecimento de cargo, boatos de que ele queria justamente um melhor trânsito para conseguir alguns pleitos junto ao prefeito. Mas aí caiu justamente no escopo da inocência. Eu acredito que o grande problema dele foi justamente o texto exaltativo, né? O texto foi de encontro a todo discurso, a toda propositura, a toda caminhada que ele vinha fazendo. Nada contra de você elogiar um político compositor. Isso aí é bem retratado na obra Gabriela, lá, de Jorge Amado. No final, lá, quando vão velar o corpo
o Mundinho Falcão falando aquele discurso do opositor dele, é uma coisa clássica da literatura brasileira de como é o tratamento político que eles têm um com o outro, né? Então, mas aqueles elogios ali tecidos foi muito perturbante para o pessoal que tem acompanhado ele. Agora, falando numa questão da política, eu não vi uma boa capitalização política para ele. Foi muito mal aquilo, foi um tiro no pé. Né? Eu acredito que ele foi com uma intenção e terminou gerando outra por três motivos favoráveis. Primeiro, não foi num lugar neutro, ele foi à residência. Né? Se tivesse sido num lugar neutro, ou o prefeito viesse a ele, justamente haveria uma ponte melhor de diálogo. Segundo, foi justamente numa semana em que ele tinha tido críticas fortes à prefeitura naquela semana. Logo mais ele colocou-se à disposição uma foto ao lado. E terceiro, justamente porque fragiliza a imagem dele como um político de oposição. Né? Eu acredito que se ele tivesse ido a um lugar neutro e ter sido esse tipo de diálogo, teria sido muito mais válido do que aquele momento. Então foi um tiro no pé, fragilizou ele, levantou diversas teorias de conspiração. Se eu tivesse uma assessoria, eu não tinha justamente aconselhado ele. Eu teria proposto uma outra oportunidade, uma visita de gabinete, um local neutro, né? Mas é o aprendizado da política de cada dia, né? Eu entendo que ele tentou fazer justamente demonstrar que ele quer um diálogo, ele quer um trânsito livre, e apesar das críticas, ele quis demonstrar uma maturidade política. Antes de fazer, termina por dificultar muito qualquer diálogo ou ponte de acesso. Quero mandar um abraço para Beatriz, para Diego Carvalho, para Epitácio Vitorino, que está nos acompanhando, Isaías Martins também. A gente vai falar um pouquinho sobre Epitácio também lá no final, para ver se realmente... E ele parece que se arrependeu, né? Que ele retirou o pôster. Exatamente, né? Isso justamente uma assessoria deve ter visto, reavaliado, que aquilo não seria muito favorável à capitalização política dele, né? Então, daí é que vai, Arlindo, a gente saber dar ouvido e ter uma assessoria boa, né? A partir do momento que você se torna uma pessoa pública no nível de um agente público no nível de um vereador, você tem que ter muito cuidado no que você fala, suas palavras ganham um peso maior, aquilo que você posta, aquilo que você coloca. Então, muitas vezes isso termina levando a pessoa a ir atrás de guerras que não precisavam ser batalhadas, né? Então, já que ele estava numa postura de oposição e existe uma retaliação muito forte na Câmara contra a figura dele, de Jair e de Josinaldo, inclusive até com sonegações de repasses, né, para justamente sufocar a oposição. Isso é uma prática comum só de Santa Rita, é uma prática comum de todas as câmaras do Brasil, infelizmente. Né? O prefeito determina o que o presidente da Câmara colocado por ele tem ou não fazer, e aí ele vai sufocando financeiramente ele, né? Então, foi um gesto muito imaturo naquele momento, né? Mas serviu para um aprendizado político, acredito. E um alerta para todos aqueles que pretendem seguir essa seara aí, né? Mandar um abraço para a Sueli, que também está nos acompanhando. Ô, Idris, a gente disse aqui que Tiane de Berg e Boquinha, mais cedo ou mais tarde, iria para a situação. E não deu outra. E eles foram eleitos no campo da oposição. O que terá atraído esses dois vereadores para o campo da oposição? É verdade. Quem faz um retrospecto de todas as lives, dos encontros que tivemos aqui no Cipuada, ou tem acompanhado em outras, tem observado que a gente tem acertado muita coisa nessa questão, né? O que acontece muito para um vereador ele operacionalizar, porque o mandato de um vereador é algo muito engessado. Ele fica apenas naquele campo do requerimento, ele fica apenas naquele campo da fiscalização. E se ele quiser algo prático, se ele quiser algo efetivo na base eleitoral, ou ele vai partir para o assistencialismo, ou ele tem que ir atrás justamente junto ao gestor, ficar na base do gestor. E o gestor quer o máximo possível de vereadores ao lado dele porque ele quer ter as suas contas aprovadas, não é nenhum outro motivo. Tudo é pensado com o objetivo da aprovação de contas. Né? Então, justamente foi o que eles avaliaram. Eles viram que no campo da oposição não iam conseguir nada,
eles afracaram muito na questão assistencialista, né? O Boquinha praticamente é inexistente, é um mandato quase inócuo, né? Por sinal, a gente tem que comemorar que essa semana, depois de 10 meses, foi a primeira vez que ele usou o grande expediente para falar algo assim mesmo para reclamar sobre o povo que estava de lado de uma balustrada das pailadas. Então, por aí você vê a produtividade vazia de um vereador desse, né? É um dinheiro perdido, a cadeira para uma pessoa dessa que não tem produzido nada. Mas aí o que a gente começa a observar justamente é isso, é as promessas, é as trocas, é um nome lá no Sagres, né? E tudo isso pesa no momento em que a pessoa avalia e diz, rapaz, espera aí, eu aqui só batendo, batendo, não estou conseguindo nada, então é melhor a gente ir analisar e vai para a conversa, lá tem as promessas, as divisões de cargo, né? E aí os seus requerimentos começam a fluir. Apesar de que, aqui trazendo para a população santarritense que não acompanha, já chegamos à marca de 850 requerimentos na Câmara em 10 meses de trabalho, e aí a gente não tem uma média de 200 requerimentos atendidos, né? Então você vê, é uma gestão que não favorece nem a própria base. Então é muito difícil, é alimentar a gotas, ali a conta gotas mesmo. Mandar um abraço para seu Iedo Rufino, que está nos acompanhando, né, seu pai. O vereador Cássio Barbosa também está nos acompanhando. E Tiago Alves está com a gente. Indros, Um abraço a todos eles aí, um abraço para Cássio, um abraço para meu pai aí e Alves. nessa questão que você falou dessa ida de alguns vereadores para a base, fazendo um breve percurso no Sagres, a gente encontra familiares. Eu fiz um pequeno percurso lá no Sagres, encontrei familiares desses vereadores encaixados ali na estrutura da prefeitura. O sobrenome lá tá garantido. E nisso Indros, ingessa até a voz. Quem é que vai se insurgir com o prefeito, do qual ele tem um parente nessa estrutura? Não vai nunca, não é isso? É uma faca de dois gumes, né? Porque você fica sem uma produção salutar, parlamentar, né? Mas também você tem justamente uma maneira de atender tantos pleitos. Quem já foi para a rua numa campanha sabe que o pessoal não está ligando qual é a sua propositura para a LOA, para qualquer outra coisa que você queira fazer no campo justamente legislativo. As pessoas querem um saco de cimento, querem um muro ou muitas vezes um emprego. E muitas vezes para o mais próximo, porque cada um tem ali no máximo 2 ou 3 assessorias, né? Eles ficam comprometidos com a promessa de um emprego, com a promessa de ajudar alguém que alavancou a campanha no âmbito financeiro, né? E aí justamente faz com que ele tenha um mandato ali engessado, porque ele fica comprometido justamente com a base. Não é, mais uma vez eu trago aqui para aqueles que estão acompanhando, ou estão iniciando na vida política agora, aí, com curiosidade de saber como é esses trâmites, não é algo novo de Santa Rita, é uma operação muito prática. O governo do estado está aí com um grande exemplo disso, né? A gente viu candidatos a prefeitos de oposição em João Pessoa, que hoje constitui aí a base de secretaria de Cícero Lucena, né? Então, mas como eu disse, isso termina engessando. Ele não vai ter uma produção muito profícua, e aí ele tem que partir para duas frentes. Ou ele vai trabalhar com a questão assistencialista, ou ele vai ter que ter uma projeção de legislativa muito forte e profunda, que é algo que a gente não tem mais nesse segundo período legislativo aqui mesmo de Santa Rita. Eu não sei se você tem também acompanhado, as sessões pouco mais duram 1h40, com muito sacrifício chega a 2 horas, porque a produção legislativa caiu bastante. Né? Cada vereador ele trazia de três proposituras por sessão, eles iam no seu limite máximo. E agora o que eles estão fazendo? Estão reciclando as proposituras do primeiro semestre e aqui e acolá é que aparece um vislumbre de algo novo, alguma coisa. Né? Diante de um cenário desse, era muito melhor justamente trazer pautas para o momento da grande sessão, até que enriqueceria o momento presencial da sessão, né? E traria justamente um debate sadio dentro da casa, não ficaria aquela coisa de requerimentos que já foram apresentados no período passado, né? Então, justamente
Infelizmente, Arlindo, isso é o modus operandi que se instituiu para um vereador hoje no Brasil atuar, né? E as casas legislativas, elas vivem como refém do governo, tendo que fazer esse favor de ter pessoas lá, mas em compensação perdem muito, né, nesse sentido. Mandar um abraço para o meu amigo e professor José Milton, para Renan e para o vereador Alisson Gomes, que também está nos acompanhando. E já deixo meu convite para em breve estar aqui com a gente conversando, trocando ideias aqui no Live Entrevista. Mandar um abraço Um também grande para... abraço aí para Alisson, foi companheiro aí nosso na época de escola aí no SEST, muitos anos a gente estudou junto lá. Também a Everton Diogo, advogado, que está entrando agora também. E todos que estão nos acompanhando essa noite, tenham uma boa noite aí. Oi, Isa, e salientando que essa questão de vereadores encaixar familiares é uma decisão política, isso não é crime. Nós estamos apenas realçando a forma e o trato de lidar com o legislativo. Não é crime, a gente pode ter nossas ressalvas, mas aí é uma questão de decisão política que o próprio eleitorado futuramente vai fazer sua decisão futura. É verdade. É quando toda a estrutura para a Câmara de Vereadores elas terminaram sendo pensada, ela teve esses vícios, né? Elas terminaram tendo esses vícios e a Exato. Constituição ela é muito viciada em muitos aspectos, né? A gente observa isso muito forte hoje com o STF. Como é que um colegiado de juízes de um tribunal superior podem julgar determinado agente público se são indicados pelos mesmos, né? Então, tudo foi pensado, eu acredito que a nossa Constituição ela foi pensada para a gente ficar nesse ciclo infinito. E quem indica também ser o que investiga. E aí a gente é assim nos ministérios públicos, nos TCUs, e vira um ciclo vicioso que faz com que o brasileiro, muitas vezes, ele perca a perspectiva de que se não tiver a boa vontade do gestor, não se tiver uma boa vontade da Casa Legislativa depois, esse ciclo não seja quebrado, né? Eu acredito que é o modo operante da nossa política, e infelizmente será uma coisa que teremos que conviver por muito tempo. Agora, eu faço uma ressalva aqui, Arlindo, justamente da prática do nepotismo cruzado, que ainda é um Isso, vício muito forte, né? exato. Ainda não é um mal só de nossas prefeituras, mas do governo estadual e até mesmo dos âmbitos. Eu tenho muitos conhecidos na seara do governo federal e eles me confidenciam isso, né? Eles dizem, se você imagina assim que isso é uma situação de Estado, de prefeitura, você precisa ver como é Brasília, né? Então, o modo como foi desenvolvido, planejada a política para ela ser executada, né? Ô, Idris, eu fui assistir uma das sessões da nossa Câmara, e estava presente, claro, né? E um determinado parlamentar, ele apresentou um requerimento para um determinado serviço. No caso, era para um treinamento do pessoal, dos profissionais de educação. Quando ela apresentou, em seguida, o outro colega pediu uma parte e disse que esse mesmo requerimento já era uma lei, já tinha sido aprovado há 4, 5 anos atrás. Então, já existia. Isso é desinformação ou mau assessoramento? Existe uma dificuldade interna na Câmara, até mesmo para os próprios vereadores ter o acesso do que é que foi já tratado, né? O que é que já existe de lei. Inclusive, a gente tem muitas leis dentro de Santa Rita promulgadas que elas não estão sendo praticadas. Eu quero trazer aqui um exemplo, né? 3 exemplos práticos aqui para ver como é difícil. Por exemplo, existe uma lei dentro de Santa Rita que se um terço da população ela quiser, através de um referendo de baixo assinado, ela pode cassar o mandato de um vereador, né? Pouca gente sabe disso em Santa Rita, né? E preferem que essa lei esteja no obscurantismo, né? Existe uma outra lei também que institui a semana de trânsito dentro de Santa Rita, como o trânsito ser uma disciplina transversal e obrigatória em todas as escolas que atuem dentro de Santa Rita. Isso não é colocado, né? Nós operamos dentro da área de educação, sabemos que isso não é feito dentro de Santa Rita. Uma outra lei muito famosa aqui em Santa Rita é justamente da gratuidade de grávidas nos ônibus, né? Nos ônibus que operacionalizam dentro do nosso município. As pessoas não sabem. Tem uma outra lei também aqui em Santa Rita, de âmbito municipal, que impede o corte de água e de luz para uma pessoa que ela esteja em atraso, né?
Mas aí vem as operadoras, elas fazem isso por quê? Porque não existe uma publicização dessas leis, não existe um acervo, né? Muita coisa ainda está no papel, nos porões da Casa Antônio Teixeira. Existe uma dificuldade muito grande de digitalização. A Casa Antônio Teixeira ainda é extremamente defasada na questão de infraestrutura, de informação, de acesso. Nós temos um site muito capenga. Se hoje você quiser produzir um TCC ou um estudo acadêmico que utilize qualquer base de informação hoje dentro da Câmara, você vai ter muita dificuldade porque você não consegue. Então, eles mesmos não conseguem ter acesso ao que já foi produzido e aprovado. Agora, o TCU, se eu não me engano, ela está correndo, exigindo, né, que essas leis elas sejam digitalizadas, colocadas em um portais dele próprio, para ver essas futuras consultas. Mas tudo isso um problema de assessoramento, que não procura, tem a preguiça de ir fazer esse tipo de pesquisa, né? Esse tipo de pesquisa. Existe também a problemática da falta do acesso, da digitalização disso, e justamente o interesse próprio também de político de que a população tenha acesso a essa lei, né? Santa Rita ela é uma população ainda que carece muito de conhecimento, então as pessoas acreditam, não conseguem assimilar o que é uma lei municipal, uma lei estadual. Inclusive, Alisson está trazendo uma questão interessante aqui, que é justamente que ele de uma das observações que ele até fez um grande expediente no semestre passado, se eu não acredito, que foi a respeito justamente do Tribunal de Contas do Estado, né? Que está justamente trabalhando na promoção dessas leis que estão sendo produzidas para que o público tenha acesso. Isso é super importante, que quando a população ela é mais informada, ela também vai em cima e cobra mais do seu legislador, né, isso, Windows? Uma questão que está acontecendo muito é justamente vereadores trazerem proposituras através de requerimento que já foram apresentados até mesmo nesse período legislativo, né? Aconteceu recentemente com do irmão Josivaldo com a Casa da Cidadania, houve um conflito, né? Então, aquela questão de assessoria pesquisar, fazer um arcabouço bem embasado ali para que não venha apenas ser uma reciclagem de lei e consultar se aquela lei já existe ou não, e caso ela exista, até mesmo publicitar, transformar os canais de redes sociais da prefeitura dos próprios vereadores, trazendo sempre essas leis para que elas possam ser divulgadas, né? E também é até um benefício de capitalização política até para eles mesmos. Idros, como é que você viu o evento do carro de som em frente à Câmara de Vereadores? Afrontando um vereador de oposição. Os expedientes escusos da política santarritense, né? Se fosse em João Pessoa, com certeza teria saído algum vídeo erótico. Brincadeiras à parte, mas eu acredito que uma maneira desrespeitosa, infelizmente, Santa Rita ainda é dessa prática, né? Eu recordo muito bem que às vésperas da campanha de Maroja ou de Marcos Odilon, a gente era banhado por panfletos, né? Não havia a internet, não tinha tão se desenvolvido popularmente. E aí eu me lembro muito de um folheto amarelo que contava os casos que Marcos Odilon tinha estuprado funcionários nos seus canaviais. Aí na outra semana saía de casos de moças que Maroja mexia. Hoje não, a galera mete um carro de som em frente à Câmara. Eu achei muito audacioso, de uma afronta terrível, desrespeitoso, né? Isso é os dossiês, já que estão começando a rolar, né? A gente que vive nos bastidores sabe que todo mundo tem um dossiê um do outro, né? O cabo, quando começa a apertar, aí o cabo diz, rapaz, me prepara um dossiê de fulano aí. E aí esses dossiês rolam muito em votações importantes, em questões críveis, ou quando o cara está incomodando muito a vida do outro, né? E com certeza as denúncias vindas através daquela redução já foi fruto de dossiês. Eu vejo isso com uma questão um pouco sadia para a nossa política. Nós temos com vereadores que, eu sempre digo isso, apesar de a gente ter tido uma legislatura com algumas pessoas muito fracas no âmbito do domínio político, mas a gente tem pessoas competentes que podem desenvolver e ainda temos aí 3 anos de legislatura que poderá render bons frutos. Em compensação à passada, que foi uma completa negação. Né? Então, não precisamos estar partindo para esse tipo de expediente, né? Ainda vejo que ainda está muito afoito, os ânimos vão se aflorar ainda muito, porque cada um vai defender as suas bandeiras, seus deputados, suas conjecturas políticas,
né? O cenário político da Paraíba ainda está totalmente embaralhado. Eu conversava com um amigo essa semana e dizia, rapaz, qualquer analista político que quiser inventar algum tipo de prognóstico político do cenário de como vai se desenvolver Santa Rita, Paraíba, ele está cometendo uma desonestidade intelectual ou querendo capitalizar likes. E não tem condição. Não tem condição ainda. A gente pode ver, se você tivesse perguntado há 6 meses atrás, era certa a candidatura de Romero. Agora não, o Romero está para ser cotado daqui para amanhã, né, sexta-feira, chegando aí, de dar uma definição de composição de chapa. E Valber Virgulino está soltando fogo pelas funças, porque esperava ele numa composição de chapa, né? Então isso revirou todo o cenário político, né? E isso reverbera. Uma coisa certa é a vitória de João Azevedo. Vai ganhar por WO na mais simples, sem o mínimo esforço dentro da Paraíba. Temos aí, com toda certeza, mais 4 anos de João Azevedo, né? O que se espera aí é que veneziano se insurja, mas será um verdadeiro teatro das tesouras, né? Vamos dividir aqui para simular uma oposição, depois todo mundo se junta novamente, né? E aí vai se colocando. Mas a prática do carro do som eu achei muito desnecessário, muito baixo, né? Idiota demais, né? Para você botar um negócio daquele, é só discorrer quem pagou e já chega na fonte, né? Está se desenhando, isso é um cenário, está se desenhando um cenário para disputa, isso é um cenário que pode ficar mais forte, intensa, essa briga quase visceral, entre que aqui a gente vê praticamente 2 candidatos que vão polarizar, né? É o Pedrito e a deputada. Isso é um cenário, você enxerga como um cenário que é um pontapé que se inicia no próximo ano, esse acirramento, principalmente das pessoas... Essa eleição, Adiro, ela vai ser determinante para a gente, inclusive, entender a conjectura dos próximos nomes para a Prefeitura de Santa Rita. Por isso que ela está sendo tão importante, tão discutida nos bastidores, né? Já que agora o governo do Estado já está com estratégia garantida, então agora o que já se discute preliminarmente não é nem o campo governamental do Estado, né? As discussões do Estado ainda estão na seara de senador, quem são os nomes para senador, né? Nomes para deputados federais já estão praticamente definidos, eles sempre saem dos núcleos familiares tradicionais que já ocupam as vagas, né? Podemos ter umas 3 ou 2 surpresas ali de zebra para o Estado, né? Como aconteceu com Julião Lemos na candidatura passada, justamente porque aproveitou o rescaldo de Bolsonaro. Mas aqui em Santa Rita, ela vai ser determinante para que esses nomes eles sejam testados, para eles entenderem e verem qual é a projeção deles. Então, muita gente está saindo para deputado, muita gente vai sair para federal, justamente para fazer um teste de nomes, entender quais são suas bases, quem está do lado deles, o que eles poderão capitalizar com essas vitórias e justamente entender como é que está o cenário de Santa Rita para justamente fazer uma conjectura de força já para a prefeitura, né? E aí também vai ser uma eleição inédita no sentido de que também quem trabalhar nos bastidores vai entender e saber o clima, se até mesmo o seu próprio nome pode ser favorável, né? Muitas pessoas vão fazer esse teste, ou muitos vereadores poderão justamente fazer essa oposição de revisita às bases, justamente para ver como é que estão os seus nomes, né? Infelizmente, muita gente vai quebrar a cara porque vai pensar que as bases ainda, que os elegeu para vereadores ainda estão lá, e muita gente abandonou, né? Muita gente ficou tratando a demanda através de assessor, faltou presença, faltou presença no bairro na questão assistencialista, faltou voltar às bases, reconfigurar, e agora quando voltarem agora, através da eleição para deputado, vão quebrar, muita gente vai quebrar a cara, viu? Porque o povo tem uma indignação coletiva nesse sentido do abandono, né? Então, aqueles que continuaram indo a campo, eles vão notar justamente um fortalecimento grande de suas bases. O que é que acontece? Muita gente está confiando no poder aquisitivo financeiro, de que esse jogo vire na véspera, como é tradicional em Santa Rita, e chegar para derramar mais dinheiro, consegue garantir aí ainda 5 a 10 mil votos ainda dentro desse cenário para quem precisa de uma eleição com 25, 30 mil votos, né? Lembrando que dependendo do coeficiente eleitoral da chapa, 15 mil votos já elege um deputado dentro de Santa Rita. Isso. Ilhos, na última sexta-feira nós tivemos eu chamei de festa VIP disfarçada de evento e teste, né? Como é que você viu esse evento?
isso soou como um deboche para a população? Primeiramente, eu quero colocar que foi uma jogada de mestre da prefeitura. Né? Ele conseguiu uma projeção midiática muito grande que talvez que ele, utilizando até mesmo canais próprios de comunicação, não conseguiria. Eu até comentava aqui em casa, e justamente eu digo, olha, quem achava que Panta, né, era um tonto se engana, porque ele foi de uma jogada de mestre de xadrez enorme. Ele conseguiu projeção a nível né, no jornal hoje, saiu nas principais rádios, fez um ciclo de campanha, algo que favoreceu muito. Então, para as balufas que alguém estava se importando com Covid ou com cadeia produtiva, não. O negócio, a galera, foi uma capitalização política muito bem feita. Qualquer prefeito por aí, dentro desse sentido, para a população. Não foi algo produtivo, né? Foi um evento, eu também corroboro desse tipo de crítica, foi um evento VIP para os amigos da alta cúpula. Né? Houve justamente a satisfação social, que foi a abertura da inscrição, que misteriosamente em 30 minutos acabou, né? No instante esgotou. Houve justamente a questão do teste, tudinho. Então, como um instrumento de propaganda, foi a coisa mais genial que nós vimos nos últimos anos. Para a população não teve efeito nenhum, porque estava todo mundo se aglomerando na linha do trem do mesmo jeito, né? Foi uma festa promovida apenas para amigos do rei, como diz o populacho, ali, e foi muito na cara que foi um negócio totalmente desproporcional, fora de contexto, né? Eu acredito que não tenha gerado, eu acredito que não gerou esse impacto. Pelo menos a gente que é aqui, como a gente fala, do chão de fábrica, a população que está vivendo dentro de Santa Rita, que não viu um impacto nenhum. E aí as pessoas podem dizer, não, mas olha só, pessoas lucraram, o comerciante, aquela coisa. Olha, se todo mundo estava tão preocupado com o comerciante, por que não aprovaram o auxílio desses comerciantes, né? Todo mundo tão preocupado com a fome que o comerciante, que o vendedor desse espetinho, ele estava, né? E aí usa-se aquela argumentação que a gente sabe, que quem estuda a gestão pública municipal sabe, que a melhor desculpa para você não aprovar algo que você não tem interesse é usar a máxima, né? Não se pode criar despesa sem dizer de onde ela sai, né? Então, isso é utilizado pelo presidente, isso é utilizado pelo governador, isso é justamente a tabuada que qualquer defensor do governo utiliza, de qualquer tipo de governo. E aí eu não vi efeito prático nenhum, né? Foi apenas uma promoção própria de comunicação. Para a população não vi muito efeito aí. Se houvesse um evento teste, já existe hoje no Brasil diversos estudos de eventos pilotos espalhados por todo o Brasil, sem necessidade de se aplicar ele aqui, né? Londrina fez um, Paraná tem outro, São Paulo tem diversos, inclusive com acompanhamento acadêmico de universidades que estão produzindo TCC, pesquisas, dentro desse âmbito da aglomeração de pessoas em tipos de evento, né? Então, para uma pessoa que tem um entendimento, essa história não cola. Luiz, agora, o que me estranhou é o silêncio da oposição. Eu sendo oposição, eu entraria com uma ação pedindo o ressarcimento, porque ele utilizou, na verdade, é o que tem que ser dito, ele utilizou dinheiro público para uma festa privada. Então, eu sendo vereador, eu entrava com uma ação para devolver o dinheiro que foi utilizado, os gastos com esse dinheiro. E eu vi completamente a oposição em silêncio. Não sei se a oposição também foi. É verdade, Arlindo. Eu tinha uma grande expectativa nas 3 sessões anteriores dessa festa, porque hoje, rapaz, vai gerar um debate muito acalorado na casa. Mas eu nunca vi o pessoal tão quieto, né? Houve uns pequenos ensaios do irmão Josivaldo, que logo foi derrubado pela argumentação também de outros que estavam defendendo a causa. Mas eu esperava um grande expediente acalorado, com dados sobre Santa Rita, sobre projeções e tudo. É aquela coisa, a nossa oposição ainda deixa o bonde passar muito, né?
E isso é prejudicial porque a gente perde o debate da ideia, da gente entender o contraponto. Aí a gente fica vendo só o ponto da prefeitura. E com certeza vai ser justamente favorável à lauda deles. Né? E aí as pessoas começam, tá vendo? Até a própria oposição está calada, então o negócio é bom. A não ser que os mesmos, muitos dos mesmos estavam também lá na festa aproveitando, né? Então, por isso, cala a boca. Eu não vi nenhuma postagem do pessoal da oposição, né? Eu vi bastante da situação fazendo postagem. Mas é o que você fala mesmo, né? A oposição, ela não tem um time da discussão, né? Ela perde esse time. O que alguns vereadores da situação é muito bom. Eu posso citar o Wallace, não sei se o Wallace está presente, mas ele é muito bom de pegar esse time. Quando a oposição insurge, já está com o time ali do contraponto. Coisa que a situação ainda peca muito nisso. Exato, é a antecipação dos fatos, né? E você vê, aí vem, mais uma vez, a deficiência da assessoria, né? O assessor, que ele está junto de um vereador desse, ele tem que ter um pensamento jornalístico também. Olha, essa semana a prefeitura está para inaugurar o hospital. Será que é um hospital mesmo? O que é que a Lei SUS fala sobre quantitativo que classifica um hospital? É um pronto-socorro? É uma UPA de emergência infantil? Então vamos procurar o arcabouço jurídico disso aí. Vamos ver o que é. Mas aí fica naquela limitação, olha, estou tirando foto, fiscalizando, estou aqui. Então perde o time, o momento de levantar a discussão daquilo ali, né? Então, as pessoas justamente veem nisso. E aí, os vereadores mais preparados da situação, eles pegam o negócio no quente, já desarma qualquer argumentação, porque a galera tá deixando, como dizia já o antigo secretário nacional do meio ambiente, vamos pegar e deixar a boiada passar. Essa pegada, né? Falta essa pegada ali, de pegar o assunto no quente, né? Aí o cara dizia, rapaz, o que é que... se ele quer ser uma oposição e ele quer apresentar um contraponto, ele tem que saber justamente com antecipação, e isso é fácil, se eu e você que não vivemos dentro das casas legislativas, mas cobrimos política dentro de Santa Rita, conseguimos pegar, quanto mais eles, que vivem exclusivamente disso. Né? Então, tem perdido muito isso. Bom, eu esperava, as 3 sessões anteriores, quando anunciou essa festa, eu digo, rapaz, o grande experiente vai pegar fogo. Mas eu nunca vi coisas mais tranquilas. Só eu quase que eu escuto o barulho dos grilos ali do lado de Diego Marques. Ô Índios, como você viu o prefeito Panta e a sua bancada, claro, matar os bairros Tigre e Fábrica e o loteamento Boa Vista? Eles conseguirão apagar da memória das pessoas? A parte burocrática, tudo bem. Mas eles conseguirão tirar da memória afetiva esses bairros da população de Santa Rita? Foi um preço que Santa Rita terminou tendo que pagar. A gente tem um problema muito grande hoje de CEPs, né, Arlindo? Acredito que você, né, onde moro, também tem esse grande problema aqui. E aí foi uma jogada de mestre justamente acertado aí do envio justamente dessa proposta. Só que aí a galera aproveitou, né, o embalo e aí conjecturaram a formação dos seus bairros. E existe uma tara do governo, isso é qualquer governo, de se imortalizar através de nomes, né? De escola, de prédios públicos. Isso é muito antigo. O faraó ele cuidava logo de colocar uma sua esfinge. Antigamente os imperadores romanos botavam sua estátua. Hoje, pela questão da personalidade pública, a pessoa e também que só os nomes mortos pode ser homenageado, ele não consegue matar essa tara orgástica que os governantes têm, né? Mas aí, como é que eles fazem? Eles começam a perpetuar o nome de mãe, de pai, de parente. O irmão do prefeito já tinha tido uma homenagem com aquele bairro ao lado ali deles, também naquele conjunto habitacional, né? Eu não vi com bons olhos justamente porque a gente ganha que acelerou o processo dos CEPs, mas a gente perde da questão da historicidade dos bairros. Tigre e Fábrica, principalmente, era um bairro que o seu nome deveria ser preservado e tocado. Quem estuda a história de Santa Rita sabe que ali é o berço de Santa Rita. Justamente pelo legado da fábrica, principalmente pelo legado da Vila Operária, principalmente pelo início da cidade que começa ali, né?
Era como se eu chegasse ali, hoje em dia, no trecho do Rio Paraíba, né, naquela população ali, e colocasse o nome de um parente meu, né? Eu achei muito, muito mesmo, de um desrespeito grande a falta desse debate, pelo menos com os líderes, os representantes das comunidades, né? Os líderes de bairros, trouxesse, fazia-se uma plenária, se não tivesse virtual mesmo, né? Eu sei que quando a gente junta com um bocado de pessoas que trazem ideias diferentes, mas esses dois bairros, eles têm uma historicidade muito forte, nostálgica, sentimental, dentro da cidade, o Boa Vista e o Tibiri Fábrica. E ter tirado em uma canetada, do dia para a noite, o nome desses bairros, foi de uma situação muito constrangedora para aquelas pessoas e um desrespeito à memória histórica da cidade e uma memória afetiva. A gente tem muita coisa aí nova. Por que não botaram isso aí no complexo do plano de vida? Né? Esse nome lá no plano de vida. Está o nome ainda do projeto imobiliário, o plano de vida. Botava lá, né? Tem um loteamento aqui que está para além do Eitel, que está quase ligando ao bairro das Indústrias, bota para lá essas coisas. Esse nome tem muito campo novo, dentro de Santa Rita é enorme, né? Complexos aí urbanísticos enormes. Então, existem áreas que é preservada, principalmente a questão do distrito Vazia Nova não ter sido rebaixada, né? Só não aconteceu justamente porque ia ser um peso terrível a Tiana. E nem se opôs, mas também ela preferiu se abster, né? Para depois de correr atrás e tentar fazer as mudanças, né? É bem-vindo a questão dos CEPs, então é mais do que urgente, já passou da época da terceira maior cidade ter essa situação regularizada, mas pagamos um preço muito caro quando a gente sacrificou a história da gente. E para quem está lá na frente, não está ligando com história, não está ligando com nada. Ele quer justamente operacionalizar a lei que ele fez. Eu acredito que o debate público faltou nisso aí e ainda teríamos tempo para a gente ter isso aí. E isso não vai ser apagado da memória. Para sempre, para todo Santa Ritense, Tibiri Fábrica será eternamente Tibiri Fábrica. Assim como para qualquer morador hoje de Santa Rita, sabe que existe o Tibiri 3, o Tibiri 2, o Tibiri 1, isso não se apaga do coração nem da vida de cada um e é uma referência popular para sempre, né? O Boa Vista será para sempre o Boa Vista. Um exemplo simples, Índios, é aqui em Vazia Nova, que tinha a Rua da Alegria e homenagearam o pai do Anésio Miranda. Ninguém chama. Não é isso, é desrespeitoso. Isso. O que é que tem a ver, Arlindo? Até me desculpe cortar. O cara chamar uma praça de Praça da Coruja. Isso. A praça todinho teve um ninho de coruja, é popularmente chamada praça. O que é que tem feio de se chamar isso? O que é que tem feio de se chamar Praça da Bíblia? O que é que tem feio de se chamar uma Rua da Alegria, Rua do Cantinho, né? E são histórias, resgate histórico, né? E você vê que isso não vai fazer isso em João Pessoa para ver a polêmica que dá, né? Mas aqui as pessoas não têm isso. Infelizmente, são poucos historiadores dentro de Santa Rita que têm essa memória, esse resgate memorativo da cidade. E a população vai deixando, porque todo mundo está brigando para sobreviver. Ninguém tem tempo de estar lutando para esse tipo de questão. E assim, a memória de Santa Rita vai acabando. E aqui eu quero abrir um adendo, principalmente, a falta de qualquer tipo de propositura na questão de preservação histórica da nossa cidade. Não houve de ninguém, né? Uma proposta, nem que seja para que venha a ser reformada ou preservada a própria praça que está na frente da Casa Antônio Pedro Teixeira. Aqueles postes, Arlindo, ali, tem quase 100 anos de existência. Aqueles postes viram JFK. Aqueles postes ali viram a cidade crescer e se modernizar. E a gente não tem nada voltado, né? Ninguém vai atrás do IPEA, ninguém vai atrás de nenhum tipo para tentar preservar ou resgatar. E você tem feito um circuito aqui na Paraíba, tem visto que isso não é uma realidade só de Santa Rita, né? Isso está sendo uma realidade de toda a Paraíba. A gente deixar aquelas igrejas do Gargaú, a usina, né? Ali, acabar. Nossa história está morrendo. E o pouco que a gente tem está ficando em foto, e quando morre os descendentes de quem tem essas fotos, joga as fotos fora, e aí a gente vai perdendo a memória do que é a nossa cidade. E eu vou só fazer uma coisa do meu trabalho. Recentemente eu postei um vídeo exatamente sobre Tibirizinho, associado ao que resta da fábrica, da Companhia de Tecidos Paraibana. Então, pessoal, vai lá no canal Cicobi Nordestino, dá uma olhadazinha no vídeo que eu produzi,
tá bastante legal o vídeo, então e compartilha com o pessoal aí de Tibrizinho para vocês verem que o vídeo realmente é um vídeo muito bom de se assistir, que tá lá no canal, então vocês depois acompanhem que eu consegui montar um trabalho bem legal sobre Tibri Fábrica, na verdade, a fábrica associada aos principais pontos, a Vila Operária, a sede a sede social, que os times ingleses, as fábricas inglesas sempre tinham exatamente isso, né? A escola, né, com a escola, tem associada à escola, a Casa Grande e a Vila Operária. Então, aí eu associei a questão do que resta da fábrica hoje. Então, pessoal, só disse que você é o cara que mais toma banho de rio, que ele tem notícia. Já então, é a marca registrada, seu mergulho ali, no final da reportagem, é a marca registrada. Então, ó, vai lá e você acompanha esse vídeo, que não é porque é um trabalho meu, mas está bem legal esse vídeo sobre tipo de fábrica, e acompanha Tecidos Paraibanos. Então, vai lá. E também aquelas pessoas que não são inscritas no canal, dá uma ajudinha no canal Cipá Nordestino, tem bastante coisas legais, e coisas novas também tá vindo aí para o canal, tá bom, pessoal? Índios, agora vamos voltar novamente, aqui só tem moedas políticos. Você teve recentemente com o doutor Enéas, né? Ele havia se lançado pré-candidato a deputado federal. Ele deixou escapar alguma coisinha porque desistiu? Às vezes sempre se preserva dentro dessa questão, né? Mas a gente sabe que dentro desse cenário político, quando vai se aproximando, ou que vai se vendo como os cenários estão começando a ser desenhados, as pessoas, justamente dentro desse espectro, elas começam a fazer análise da viabilidade de suas candidaturas. Porque cada partido desse, eles vão privilegiar aquilo que a gente chama hoje, dentro do jornalismo político, do cacique político dele, né? Eles têm que privilegiar os cabeças de chapa, aquelas pessoas que vão puxar voto, aquelas pessoas que são certeza. Então, dentro dessas conjecturas, um nome novo, alguém que se apresente, né, e que possa, é algo muito arriscado. Eu gosto muito de cinema, uma outra área que eu coloco, a gente observa muito que um grande estúdio, ele não arrisca muito dinheiro em nenhuma ideia original. Do mesmo jeito é na seara política, né? Ninguém vai arriscar muita coisa em nomes novos, né? Por exemplo, vai um dia sair um negócio desse, uma conjectura dessa, eu não vou conseguir uma cabeça de chapa nunca dessas coisas. Porque tem que ter aquele cara que vai puxar, né? E aí, justamente, dentro de um cenário desse, encontrou esses tipos de dificuldades proeminentes, né? E quando chegam no vamos ver, vai se privilegiar aquelas pessoas que estão já ali certas de serem determinantes puxadores de voto. E aí, nisso aí, cabe a pessoa ter a maturidade de retroceder, reanalisar. Ninguém vai para uma campanha sem ter base, tem que ter a construção da sua base política, dos seus redutos eleitorais. Se é uma pessoa nova, com a projeção, ele tem que preparar bem as ideias, saber com quem ele vai travar o seu embate, né? E é tanto que a gente viu muitos nomes se colocando a deputados estaduais, muitos nomes que se ensaiaram dentro de Santa Rita, até mostrando como uma oposição. Mas sabe o que eu percebo, Arlindo? Que as pessoas se colocavam como se estivesse uma candidatura para prefeito, não é para deputado, né? Se eu não me engano, agora foge da memória, a Casa de Deputados, a pessoa tem 36 cadeiras. Então, se a pessoa ficar mirando apenas numa, a pessoa está perdendo, né, energia, dinheiro e fogo, né? Eu quero saber, se tiver 3 deputados de Santa Rita, muito melhor. Imagina essa cidade com 3 deputados, o poder político que a gente ia ter, né? A gente ia voltar ao auge da década de 70 e 80, quando Santa Rita era um polo poderoso na política. Mas é justamente isso. Ele reanalisou, ele fez essas coisas. Não é um nome ainda que está fora do jogo, né? Mas aí ele está justamente nessa tendência, operacionalizando e vendo, né, esses cenários. Mas as outras pré-candidaturas, elas deram uma esfriada, não foi, Indras? Eu vejo pouca movimentação de doutora Joelma, da Pamela. Eu não vejo tanta movimentação. Realmente é aquele mal que aconteceu para o pleito para prefeito, né? Todo mundo disparou o tiro muito cedo. Em janeiro estava todo mundo se autonomeando. Ainda faltava-se aquela decisão se teríamos ainda a questão de coligações ou não. E Santa Rita teve essa problemática muito. As pessoas saíram muito na frente, saíram muito cedo e terminaram queimando a corrida. São nomes que ainda estão permanentes na disputa, mas que precisam ter presença nas redes, precisam ter proposituras, precisam entender o que é que a cidade precisa e o que até mesmo quem eles são como identidade política.
Enquanto isso não for resolvido, vai ficar desse medo. E aí só capitaliza para as duas forças que estão se construindo hoje, que não pararam em nenhum momento, elas estão em plena ascensão, né? Que é justamente Pedrito e Jane Panta, né? Eu ainda sou daqueles que corroboram que ainda haverá uma certa dificuldade de Jane se eleger, justamente mesmo com o aparelho municipal, porque Santa Rita é uma cidade que ela dá voto a todo deputado, diferente Exatamente. do interior do estado, onde a oposição e a situação faz um deputado. Aqui não, todo mundo, você se pegar o mapa de votos dos deputados estadual, todo mundo saiu daqui com no mínimo 300 votos, mas sai de Santa Rita com alguma coisa. Então, Santa Rita é muito infiel nesse sentido. E aí você se lançar como candidato próprio da cidade de Santa Rita é um risco muito grande se você não pactuar acordos com outros municípios, porque aqui vai sair voto para Cida, sai voto para tantos outros que vão, Galdino, essa turma que já está aí na marcha, Eduardo Carneiro, Rui, essa turma todinha que está já a campo há mais de um ano e meio, né, fazendo, costurando seus acordos, costurando os bastidores, tendo as suas conversas com os seus redutos políticos, fazendo as suas visitas, né? Tebiri e Santa Rita tem sido muito visitada nesses últimos meses, justamente para justamente concretizar esses acordos. Muitos visitam até sem muito alarme, sem exposição nas redes, mas estão tratando conversas nos terraços, nos cafés, nas jantas, né? Você, daqui para em janeiro, se você der uma volta pelos lugares mais reservados, nas padarias, você vai encontrar muita gente aí sentada, já fechando seus acordos, uma aparente conversa informal. Idris, tem uns rumores, rumores de bastidores, né? Não vou dar a fonte. É, a doutora Joelma se apresentou com Eduardo Carneiro, ela sendo deputada federal e ele deputado estadual. Ela se apresentou aqui, inclusive ela teve de frente com o Coxinha. Só que eu chego aos meus ouvidos rumores que ela já abandonou, ou abandonará Eduardo Carneiro, sairá para deputada estadual, numa casadinha com Rui Carneiro. Se a gente for olhar assim do plano político, para ela é muito mais lucrativo, né? Até pela presença forte de Rui Carneiro aqui dentro de Santa Rita. Rui Carneiro é um grande puxador de voto, é uma pessoa, um político muito querido aqui no meio, né, de Santa Rita. É um cara que quase a grande totalidade de agentes públicos hoje em atuação tem algum favor ligado a Rui Carneiro, de indireto ou indiretamente, né? Então, para ela seria muito mais proveitoso, né? Muito mais proveitoso. Eduardo, ele tem a base dele para o lado de João Pessoa, Conde, aquela. Para aqui, para Santa Rita, se ela quer justamente fazer um teste político para ela sair como um nome forte aqui dentro de Santa Rita, o mais proveitoso que seja é Rui Carneiro. Agora entra justamente isso, né? A fidelidade do partido, né? Fica aí a questão que ela herdou a presidência do PROS e para ela debandar para Rui Carneiro, como é que ficaria essa situação, né? Então, ainda é algo que a gente precisa tratar como um rumor, mas não descartar, porque se a gente for fazer uma análise fria, sem paixonites, e pegando o que a gente tem de entendimento histórico de como se desenvolve a política na cidade, vai ser a coisa mais lógica a ser feita. Não tenha dúvidas disso. Recentemente, o filho de Zé Paulo, o Epitácio, ele soltou uma foto, aquele velho balão de ensaio, né, para ver em rede social. Você acha que esse balão de ensaio sobe? Os Vitorinos estão precisando de um nome novo, né? Eu acredito que em todas é unânime dentro dos bastidores políticos que o nome novo tem que ser o dele, né? Até mesmo pelo desgaste experimentado já por Zé Paulo de sucessivas campanhas, sem um êxito relevante, sem uma condensação de votos que tenha experimentado uma projeção satisfatória. O nome dele é o mais promissor para dentro, para trazer esse patamar político, né? Algumas pessoas dizem que é uma ressurreição política. Não, não é uma ressurreição política, porque o nome nunca foi morto. O nome sempre atuou nos bastidores políticos, o nome ainda tem um peso de engajamento muito, muito forte ainda dentro, é determinante, principalmente em locais como Vaza Nova.
negar isso é negar um conhecimento político de cenário. Né? Mas temos que admitir o grande e enorme desgaste que o nome de Zé Paulo já sofreu. Então, o Epitácio ele vem justamente como esse refrigério desse nome. E acredito que, se for, já deveria já estar começando a ser presente a essa atuação muito forte dentro da política. Dentro de Santa Rita, essa atuação já deveria já começar a fazer esse tipo de mobilização para justamente ver, né? Com certeza as pessoas vão encomendar suas pesquisas, vão analisar, já estão tratando as conversas de bastidores, já estão procurando seus assessores, seus aliados do passado, para entender essa conjectura de como dar e se é viável. Né? Não é importante também para que qualquer pessoa saia apenas para lançar o nome, perder dinheiro, se desgastar e no final não ter êxito. Né? Então, principalmente esses que já vêm de 3 campanhas seguidas, é muito mais válido, se não houver um êxito político de um nome agora, transformar isso em um apoio, que vai dar um poder maior, né? Vai dar um poder maior, uma capitalização política melhor, né? Vai abrir um leque de cenários mais diversificados do que justamente colocar um nome. Então, eu pensaria dessa forma. Né? Eu entro como um apoio forte aqui, né? Sabendo que eu tenho essa tendência de voto embaixo do meu nome, ou eu lanço meu nome como um ensaio, como uma prospecção, para eu sentir como é que está o campo. Né? Então, para hoje, dentro desse cenário, do que tem hoje de novembro, praticamente às portas de novembro de 2021, eu iria muito mais, os vitorinos deveriam ir muito mais com a questão como um apoio. Onde que ele apoiasse, teria um peso muito grande e daria um up justamente na questão política da família vitorina. Né? Mas aí, se isso já está sendo um ensaio, já um teste, é bom justamente ter todo esse embasamento de pesquisa, ver o que a população está indicando, porque a eleição para a deputada aqui vai ser muito esfacelada. Né? Muito esfacelada mesmo. Índios, a família Vitorino, ela não errou em não fazer um vereador, porque eles teriam grande chance de fazer um vereador aqui em Santa Rita, pelo tamanho da família. Eles não erraram, eles não fizeram um cálculo errado em não ter alguém na Câmara de Santa Rita, não como já um político, aí lançaria agora essa pessoa para deputado estadual. Um bom político, ele sempre garante a presença. Isso é historicamente confirmado. Na Bahia, né? Quando você vê os Magalhães, eles têm sempre alguém lá, nem que Exato. seja para ser um vereador de uma cidade interior, mas eles estão marcando presença. Né? Minas, lá com o Luiz Sarnez, né? Sempre tem. Então, é um erro muito grande. E aí vai da questão muito de ego. Né? As pessoas querem queimar etapas. Uma formação política começa ali num secretariado, depois para um vereador, depois o cara migra. E é por isso que Santa Rita não produz deputados saindo da Casa Antônio Teixeira. Porque as pessoas ainda têm uma visão de ego muito medíocres ainda, de ficar só naquilo, de ser só aquilo ali. Né? Você vê em João Pessoa a diferença, o cara já entra pensando, você é vereador e daqui eu serei deputado, né? Na capital, exceto que as conjecturas, a projeção é muito maior de uma capital. Mas olha para a cidade dos interior aí, de onde é que são os deputados? Das câmaras, gente. Né? Das câmaras, das prefeituras. Né? E eu acho que errou muito não ter justamente mantido um nome como vereador, que conseguiria fazer fácil, para garantir essa presença. É importante que se uma pessoa, que se um grupo político, uma família política, um partido político, ele tenha que ter projeção, ele tenha uma significância dentro do cenário daquela cidade, daquele município, ele tenha presença. Né? Tá aí os exemplos que eu citei agora, de 2 grandes estados que são históricos, que tem uma política profissionalizada, né? Alagoas, né? Vê se Collor nunca sai do poder, porque sempre tem alguém lá, né? Sempre tem alguém lá deles. Então, aí você diz, não, mas então se eu aceitar uma secretaria, eu não garantiria presença? Não. Hoje em dia, uma secretaria, ela tem que ter um trabalho muito relevante para ela ter um destaque. E dependendo do ego do prefeito, ele tira o cara na hora, se ele perceber que o cara está brilhando mais do que ele. Né? Então, eu garantiria sempre uma cadeira cativa na Casa Antônio Teixeira. Eu garantiria sempre um apoio de um deputado proeminente. Eu estaria sempre ali garantindo algo que estivesse no campo daqueles que estão vencendo, para que o meu nome ele tivesse sempre peso e tivesse uma valorização política sempre que ele fosse requisitado. É aquilo que a gente fala no meio das assessorias políticas, né? Valorizar o nosso peixe aqui, né? Às vezes o cara não tem nada, mas ele tem que fazer o marketing dele para valorizar o peixe dele ali, para
quando o cara chegar e dizer, olha, eu sou o cara desse projeto, eu sou o cara que elaborou esse relatório, eu sou o cara que fundamentou essa CPI. Né? Foi um erro, né? Eu acredito que foi uma questão estratégica de ego também, mas eu não desprezaria, não. As pessoas desprezam muito a presença política de um cargo de vereador. Ela é estratégica para você manter um grupo político sempre atuante e vivo. Não é à toa de que a maioria dos prefeitos estão planejando, Arlindo, se lançarem a deputados federais, ou garantir as esposas, ou garantir os filhos, para manter-se vivo, ou também preservar o foro, né? Que a GAECO aí está solta para estourar aí, de janeiro para frente, com muita denúncia aí em cima das prefeituras aí da Paraíba para dentro. Né? Vamos para o estado agora? Vamos lá. Oi, José. Teve primeiro o evento de Ana Cláudia, né, a esposa de Veneziano, que deu piti porque não chamaram ela para a mesa no evento do estado, só que não teve coragem de rachar e entregar o cargo, né? Como é que você viu isso? É o apego pelo poder e ela sabe que perdendo ali, ela perde uma fonte de benefício para a capitalização política até mesmo dela, né? Ana Cláudia é um nome que está se ensaiando, não é à toa, quando você vê esses banners de parabéns a político, já é um ensaio de presença já para dizer, olha, esse aí é o próximo nome da nossa família que queremos lançar, né? Todo analista político, todo mundo que conhece a política já se antena logo esses banners de parabéns que aparecem subitamente aí, né? Só que a Ana Cláudia justamente está nesse impasse, né? Se Veneziano rompe ou não. Quem está mais próximo lá do MDB sabe justamente que eles têm esse estudo minucioso, porque eles estão estudando o que vão perder e o que é que eles podem ganhar com isso aí, né? Hoje em dia, os venezianos estão numa posição cômoda, né? A mãe está como senadora, ele é senador, a esposa está com um cargo estratégico dentro do Estado, né? Eles não precisam estar se queimando com qualquer coisa. Então, ela pensou muito bem que era uma briga que ela ia comprar, que nesse momento iria gerar um desgaste político que não era necessário e que eles não estão aí em condições de fazer, não porque eles estão em desvantagem política, mas porque eles nunca gozaram de uma posição estratégica tão boa como eles estão agora nesse momento politicamente na Paraíba, né? Com o PMDB na mão, com o Senado praticamente todo na mesma casa, né? Ela num cargo estratégico com o governo do Estado, com todo o impasse que ela tem com o João Azevedo, é diferente do Ricardo Coutinho, que era uma pessoa vingativa, era uma pessoa que guardava mágoa, era uma pessoa que isolava politicamente. Não, o João é aquele, ó, não, olha, você está me irritando, faça seu trabalho aí, se você me incomodar muito, eu passo a caneta em você. Mas está ela lá, e ela ponderou isso aí, né, com uma boa sabedoria política que ela tem, não é nenhuma menina, né, se ela é esposa de veneziano, já acompanhou e acompanha muita coisa para ela saber o que é que ela ia perder e o que ela ia ganhar se ela levasse essa briga para frente. Mas quem aproveitou esse evento foi exatamente os ribeiros. A Daniela Ribeiro aproveitou e numa entrevista disse que quem faz esses biquinhos, quem ameaça, tem que sair. Numa clara situação de tentar empurrar para fora e trazer os ribeiros totalmente para ali para perto do governador. Ela disse que quem conhece os Vital disse que são traidores, não são confiáveis, já na tentativa não, claramente expulsando, jogando para fora para que rompesse e um empecilho a mais para eles ali junto com o governo. Eu vejo muito, eu gosto de fazer essa analogia, quem já jogou